o Espírito de Deus e a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Amados irmãos, nesse vídeo vamos falar sobre esse conflito que existe na vida de todo cristão e também quem não é cristão. Porém, o não cristão, ele não está ciente, não tem ciência desse conflito interno que acontece com ele, que abala o comportamento e a sua personalidade. A gente todo dia tem esse conflito que vai, no caso, decidir as nossas tomadas de ações em nossas vidas. Então, se você gosta desse conteúdo, deixa seu like. Seu like ajuda bastante o vídeo a ganhar mais engajamento para que o YouTube entregue para mais pessoas interessadas nesse assunto. Vamos falar sobre o Espírito de Deus e, no caso, os frutos do Espírito e sobre a natureza humana, a agressiva natureza humana. Mas antes vamos falar também da queda do homem, como ocorreu essa questão do conflito da natureza humana. No início, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram naquele exato momento contaminados. Eles agora tinham conhecimento do bem e do mal, ou seja, também a morte, os três tipos de morte, que é a morte física, a morte eterna e a morte espiritual. A morte física é uma consequência da vida, que todos nós morremos ao envelhecer ou algum tipo de doença devido ao pecado de Adão e Eva. A morte eterna é no final do juízo, no lago de fogo e enxofre. Quem for lançado lá terá a morte eterna. Mas aqui eu quero frisar a morte espiritual que ocorreu naquele momento e contaminou toda a raça humana. A partir dali, todo ser humano que viesse a nascer depois de Adão e Eva, como foi Abel e Caim, já teriam vestígios do pecado, do mal e da natureza humana que ia dominar eles. E devido a esse pecado original, é por isso que a humanidade hoje se encontra nesta situação. Todo mundo peca voluntariamente ou involuntariamente devido aos pecados dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Aí, a partir daquele primeiro pecado é que surgiu a morte espiritual e a tendência a pecar, que vem da natureza humana, a tão conhecida como a carne. Então, aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Eu comecei este vídeo lendo o versículo 16. Agora vamos começar a partir do versículo 17, certo? Vamos ler e estudar o que a Bíblia quer dizer nessa parte. Versículo 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. Ou seja, a natureza humana quer o pecado, que é contra o Espírito de Deus. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer, ou seja, o conflito que eu falei aqui no início do vídeo, que é um conflito entre a natureza humana e o Espírito de Deus. O que um quer opõe-se ao outro. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Porque onde, no caso, a questão da lei, que a lei apenas existe para nos alertar o que é o pecado, porém ela não faz mais nada além disso. Ela nos mostra que somos transgressores e pecadores, que infringimos a lei. Então aqui ele continua no versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a idolatria de ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raivas, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Vamos agora fazer uma explanação sobre esse versículo 19, o 20 e o 21, que fala de vários tipos de pecados em categorias. Dessas categorias, primeiro ele fala da imoralidade sexual, que são os pecados na área sexual, tipo impureza e libertinagem, a contaminação do corpo pela falta do domínio próprio, que no caso tem a fornicação, que é o sexo entre pessoas que não são casadas sem compromisso, também é condenado, homossexualidade, sexo com pessoas do mesmo gênero, bestialidade, sexo com animais, já também a pornografia,
que é o uso de ver outras pessoas tendo relações sexuais, e tudo isso também é considerado pecado, como libertinagem. No caso, o famoso ficar sem compromisso também, e todos os outros tipos de pecados sexuais, como orgias, em que fazem baladas em festas, onde a pessoa acaba praticando vários tipos de pecado no comportamento sexual. Então a natureza humana, a carne, sempre vai tender e se inclinar para a gente praticar esses pecados. Vai ter tentação para praticar o sexo fora do casamento, o sexo sem compromisso, a fazer sem, no caso, ter nenhum tipo de relação, compromisso conjugal com a pessoa. Também a questão de a pessoa conversar bastante sobre imoralidades. Toda vez que tem uma roda de amigos de conversa, ela acaba tendo conversas indecentes e impróprias para uma pessoa que é cristã e segue a Jesus Cristo. Também tem a libertinagem, a questão da pessoa ser libertino e se aproveitar dos outros e das práticas sexuais. As famosas orgias também são muito praticadas nos dias de hoje, como práticas de swing, trocas de casamento e etc. Tudo isso é condenado na Escritura Sagrada. Outra prática da carne, da natureza humana, a idolatria e feitiçaria. A rejeição a Deus leva à abertura para influências espirituais malignas, como vários outros tipos de religiões que mexem com entidades malignas. Tudo isso também na Bíblia é condenado e é algo da natureza humana. A natureza humana sempre tende ao ser humano rejeitar o evangelho, dizer que não quer o evangelho por considerar apenas uma religião. Ele acaba aderindo e preferindo outra religião. Ele acaba dizendo, abre aspas, eu não vou querer o evangelho porque no caso não é minha religião, eu tenho outra religião. E às vezes essa religião dele acaba, no caso, mexendo com entidades malignas, o que acaba dando prejuízo para a vida dele. Então também é a idolatria e a feitiçaria. E a idolatria também pode ser em outros casos, como idolatrar algo material, um carro, uma moto, uma casa, um bem material, dinheiro, ou até mesmo pessoas famosas, um time de futebol, ou alguma celebridade famosa, um político. Isso também é considerado idolatria. Outro pecado da categoria da natureza humana: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas. Os relacionamentos com outras pessoas são contaminados e distorcidos, como também tem a questão do ódio, que a pessoa acaba sentindo e alimentando. O ódio vai fazer apenas mal para a pessoa que está sentindo, para o coração, e vai afetar a saúde física como algo psicossomático. Discórdia, os ciúmes, ira que a pessoa tem aquela questão da gente mesmo, por ser humano pecador, se irar com alguma coisa, com a injustiça, ficar revoltado. Isso é até normal, porém não deve deixar que a ira tome conta do nosso entendimento e da nossa razão. O egoísmo também é condenado, faz parte da natureza humana, a pessoa se sentir egoísta, querer fazer tudo para si, só pensar em si. A pessoa tem mais motivação para fazer as coisas quando é algo para si mesmo, mas quando é algo para o outro, a gente não sente tanta motivação de fazer ou de ajudar. Qualquer tipo de serviço que vai nos beneficiar, a gente faz mais motivado, com mais vontade, mas quando é só para beneficiar o próximo, a gente não faz. Isso é o fruto e consequência do egoísmo que existe em nosso coração, da natureza humana. Faz parte, mesmo você se convertendo, indo para Jesus, tendo o conhecimento, a mente de Cristo, mesmo assim todas essas tendências de pecado, de coisas ruins, vão estar enraizados em nossos corações. Como também a inveja, que é outro pecado. Quando você vê alguém prosperando financeiramente ou em saúde ou qualquer outro tipo de denominação, a pessoa já fica com inveja do outro, querendo prejudicar, torcendo no coração para que o outro decaia e não tenha os benefícios e não tenha a prosperidade. E isso também faz parte da natureza humana. Todos acabam tendo inveja. Outro pecado é a embriaguez e orgias. A falta de moderação leva ao excesso e à humilhação. Muitos hoje em dia também sucumbem a esse tipo de pecado. A embriaguez acaba todo final de semana tendo que beber para dar sentido a um vazio da vida. Muitos começam a beber para poder ser aceito pela sociedade, por pressão social, para mostrar que é descolado, acaba experimentando a primeira bebida alcoólica e depois, na vida adulta, estão viciados e presos no pecado da embriaguez, onde acaba destruindo totalmente
o seu corpo, e também quais orgias devido à pressão social, mais uma vez, que é o famoso efeito manada. Um vídeo que eu fiz aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição o link para você assistir sobre o efeito manada, o que a sociedade impõe, as pessoas acabam praticando para provar para as pessoas que são descolados e acabam, no caso, indo para vários vícios de drogas entorpecentes e também de álcool, tudo porque querem provar e têm a necessidade de provar algo para as pessoas. Outra coisa também é as coisas semelhantes. Existem muitas outras obras da carne que são erradas e repugnantes. A Bíblia diz que quem pratica essas coisas não tem lugar no céu. No entanto, quando uma pessoa se converte, Deus muda a sua natureza e purifica do pecado, como está em Romanos capítulo 8, versículo 9. Vale lembrar que esse conflito interno ele fica até o dia da volta de Jesus Cristo, onde vai transformar o corpo corrupto para o incorrupto. No caso, vai extirpar a presença do pecado do nosso ser. Então, até lá, todo cristão vai ter este duelo dentro de si, em seu interior, da carne contra o Espírito de Deus, a natureza humana, que é o que a carne quer, os desejos latentes do coração e tudo que não presta, contra o Espírito de Deus, o que ensina o que é pacífico, logano, paz e etc. Então, esse conflito existe desde o momento em que Adão e Eva pecaram e desobedeceram, e isso fez com que toda a raça humana fosse contaminada por esse pecado. Então, todo mundo vai ter sempre a tendência a praticar esta lista de pecado: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, a contaminação do corpo, idolatria, feitiçaria, rejeição a Deus, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo isso faz parte do pacote da natureza humana e a gente tem que viver esse conflito, porém, ir vencendo dia após dia. Como tem o ditado, matar um leão por dia. Então, temos isso, mas temos o Espírito de Deus, os frutos do Espírito, para a gente poder vencer essa batalha, ok? Então, concluímos aqui esse vídeo, chegamos ao final, falamos um pouco sobre os pecados da carne, da natureza humana que domina nosso ser. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like para ajudar o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser evangelizadas, não só com esse vídeo, mas também outros vídeos aqui do canal. Então, que Deus abençoe sua vida grandemente, a sua vida e da sua família, e até o próximo vídeo.